São 7 horas da manhã, o motorista liga reportando o problema no veículo. O gestor para tudo o que estava fazendo e corre para resolver. Às 9, chega uma nota fiscal de peça com preço errado. Ele aprova. Ao meio-dia, um caminhão está parado aguardando liberação. À tarde, a seguradora cobra um documento vencido. Às 18 horas, ele não fez gestão nenhuma. Apagou incêndio o dia inteiro. E esse perfil é mais comum do que parece e o problema não é dedicação, é falta de clareza sobre o que é, de fato, responsabilidade estratégica do gestor de frotas versus o que é responsabilidade operacional da equipe. Eu sou o Jean Zart, CEO e fundador da Prolog, atuo há mais de 10 anos no setor de transporte e hoje eu vou falar das 5 responsabilidades centrais do gestor de frotas com direito a dados de mercado para mostrar o impacto financeiro de cada uma quando é bem executada e quando não é. Beleza? Roda a vinheta! Se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e já deixa aqui, seu like. É isso que vai ajudar esse vídeo a atingir cada vez mais pessoas. Fechou? Então vamos lá. Bom, eu vou direto ao ponto. Uma das principais responsabilidades de um gestor de frota é garantir a disponibilidade da frota. Não é resolver quebra, é evitá-la. Disponibilidade da frota significa garantir que os veículos estejam prontos para operar quando a operação precisa. E isso se constrói muito antes da falha acontecer. Na prática, manter a proporção certa entre manutenção preventiva e corretiva. O benchmark do mercado é claro, a preventiva deve representar acima de 70% das intervenções, enquanto a corretiva no máximo 20%. Frotas que invertem essa proporção pagam mais do que o dobro por cada evento de manutenção, somando peças urgentes, mão de obra emergencial, guincho e a indisponibilidade do veículo. O indicador que o gestor precisa acompanhar aqui é a taxa de imobilização, que é o percentual do tempo em que cada veículo está fora da operação. Uma frota com disponibilidade de 98% opera de forma radicalmente diferente de uma com 85%. E essa diferença é frete, é prazo, é cliente. A segunda responsabilidade ela é financeira e é onde a maioria dos gestores tem menor visibilidade. Controlar custos operacionais não é ficar provando nota fiscal, é saber o custo por quilômetro de cada veículo, identificar desvios e agir antes mesmo de virarem um problema no balanço. Os 3 maiores centros de custo de uma frota de transporte rodoviário são combustível, que responde por mais de 50% dos custos variáveis, manutenção, que deve ficar em torno de 3,5% do valor do veículo por ano em uma operação saudável, e pneus, que representam entre 10% e 18% dos custos variáveis. Juntos, esses 3 itens respondem por 70% a 80% de tudo que uma frota gasta. O gestor que não tem esses números por veículo, ele não está controlando o custo. Ele está observando o orçamento ser consumido sem saber por onde. E o caminhão que tem o custo por quilômetro rodado consistentemente acima da média é o candidato à análise de renovação, não a frota inteira. A terceira responsabilidade ela é a mais humana e provavelmente é a mais impactante quando funciona ou quando falha, que é gerir pessoas. A frota funciona com pessoas e o gestor é o elo entre operação, manutenção e resultado. O motorista é o ativo mais estratégico da frota e o mais subestimado na gestão. O modo de condução impacta diretamente o consumo de combustível, o desgaste dos pneus, a frequência de manutenção e a sinistralidade. O motorista que dirige com alto RPM consistente, frenagens bruscas e acelerações desnecessárias consome mais diesel, desgasta mais freio e pneu e quebra mais. Isso é custo mensurável, não é percepção, gente. A responsabilidade do gestor aqui é criar canais de reporte que funcionem, treinar para identificar anomalias, estabelecer processos claros para a equipe técnica com alçadas definidas e, claro, vincular reconhecimento à conservação do veículo. A equipe desengajada anula qualquer sistema ou tecnologia, não adianta. Se você reconhece esses desafios aí na operação, lembre de deixar o joinha nesse vídeo e de seguir o canal, né, meu? Quarta responsabilidade é garantir a conformidade legal e documental. É a que menos aparece quando está funcionando
E a que mais dói quando falha: CNH, CRLV, tacógrafo, seguros, laudo de vistoria, jornada do motorista. O gestor é responsável por garantir que a frota opere dentro da lei. Os dados mostram o tamanho do problema quando isso não acontece. Em 2024, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 140 mil infrações por veículos em mau estado de conservação nas rodovias federais. Cada autuação gera multa de quase R$200, retenção do veículo e 5 pontos na CNH do motorista. Para uma frota com dezenas de veículos em rota, a soma dessas autuações ao longo de ano é expressiva e totalmente evitável. A responsabilidade do gestor não é memorizar todas as datas de vencimento, é criar processo que não depende de memória para funcionar, como alertas automáticos no sistema, responsáveis definidos para cada documento e auditorias periódicas para garantir que o que está no sistema reflete o que existe fisicamente. A quinta responsabilidade ela é a mais estratégica e a mais difícil de exercer sem a estrutura certa: tomar decisões baseadas em dados, não em percepção. O gestor de frotas precisa transformar os dados da operação em decisão. Como é que ele responde? Qual veículo renovar? Qual fornecedor eu devo manter? Quanto antecipar uma manutenção? Qual é a marca de pneu que entrega o melhor CPK na minha operação? Decisões tomadas por feeling custam caro. Um veículo mantido na frota por inércia, quando o custo de manutenção já ultrapassou 20% do seu valor de compra, está drenando o orçamento mês a mês. Uma compra de pneu baseada só em preço unitário, sem análise de CPK, pode parecer economia e ser o custo mais alto do ciclo inteiro. E agora, os 5 indicadores que o gestor precisa dominar: custo por quilômetro por veículo, o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, a taxa de imobilização, o índice de preventivas versus corretivas e o CPK de pneus. Cada um desses números responde a uma pergunta estratégica. Sem eles, o gestor opera no escuro e toma a decisão que parece certa, não a que é certa. Bom, agora voltando ao gestor do começo do vídeo, aquele que apagou incêndio o dia inteiro, o problema dele não era a falta de comprometimento, era que o operacional ocupava o espaço estratégico. Cada emergência resolvida no improviso é um sintoma de um processo que não existe ou que não funciona. O gestor que domina as 5 responsabilidades que vimos hoje não passa o dia inteiro apagando incêndio, porque o processo cuida do operacional. A disponibilidade é garantida pela preventiva. Os custos são controlados por indicador. A equipe opera com processos claros. A conformidade roda no automático. E as decisões são tomadas com dados. Essa é a diferença entre gestão reativa e gestão madura. E ela não começa com tecnologia, começa com clareza sobre o que é responsabilidade do gestor e o que é responsabilidade do processo. E se está começando na carreira agora, saiba que essas são as responsabilidades básicas de um gestor que busca ser um profissional eficiente. Não é fácil, mas é ainda mais difícil ser o gestor do primeiro cenário e viver na loucura diária que é a rotina em uma operação. Concorda? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tem conteúdo novo toda semana. E se assistiu até aqui, comenta aqui embaixo gestor eficiente, beleza? Até o próximo vídeo.